8 de dezembro de 2020. Bem-vindo, bem-vinda. Este é o 8º dia do devocional do Advento da Quinta Igreja Batista em Nova Friburgo. Eu sou Álvaro Caetano e estarei fazendo a leitura para vocês. Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Eles estavam maravilhados e ainda confusos. Jesus havia morrido de modo tão terrível, frustrando as mais queridas expectativas de um reinado de justiça no molde deles. Mas também havia ressuscitado dos mortos e convivido com eles por 40 dias. Eles conversaram e comeram com ele. Também o viram subir aos céus e ser envolvido por uma nuvem. E então esperaram por longos 10 dias. Todos se reuniam em oração com um só propósito. E no dia da festa de Pentecostes, um som como de um poderoso vendaval encheu a casa onde estavam reunidos, e o Espírito Santo encheu cada um deles, dando início à igreja. Como a presença do Senhor enchia o lugar santíssimo do tabernáculo no deserto, agora o Senhor enchia pessoas comuns. Como a presença do Senhor habitava no templo de Salomão, agora o Senhor habitava em pessoas de carne e osso, através do Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo e para a glória do Pai. Somente animados pelo Espírito Santo era possível existir a igreja, pois a tarefa de anunciar a maravilhosa luz que nos chamou das trevas foi realizada a partir do sangue de pessoas comuns, de carne e osso, cheias do poder do Espírito Santo. Seria ingenuidade acreditar que a mensagem da luz agradaria as pessoas que amavam a escuridão. E como rejeitaram a Jesus Cristo, foi-nos dito pelo próprio Senhor que nos rejeitariam também. A primeira das pessoas a derramar o seu sangue foi Estevão. O Espírito Santo, que capacitou Estevão para anunciar a verdade revelada nas Escrituras Sagradas, com autoridade e poder, começando por Abraão e chegando até Jesus Cristo, também o encheu de coragem para enfrentar a morte diante dos seus acusadores. A igreja é formada por pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Pedras comuns que se unem, complementam e constroem algo bonito, mas, de certo modo, ainda escondido. Tão bonito que consome completamente aqueles que contemplam sua beleza, gerando vida, mas tão escondido a ponto de gerar repulsa, de ter sua pedra principal rejeitada e transformada em pedra de tropeço para aqueles que negam sua beleza. Assim como os acusadores de Estevão taparam seus ouvidos e tomaram pedras em suas mãos, a igreja, como povo escolhido, é rejeitada e perseguida. Contudo, como diz John Fox no livro dos Mártires, sabemos 3 coisas sobre a igreja. Primeiro, que Cristo teria uma igreja neste mundo. Segundo, que essa igreja seria fortemente combatida. E terceiro, que, apesar de todo esforço contrário, essa igreja persistiria. Assim como Estevão, hoje, irmãos e irmãs espalhadas em todo o mundo enfrentam perseguição e morte. E como Estevão, cada um deles pôde olhar para Cristo e ver seus amigos encorajando a continuar até o fim, sendo sustentados pelo poder do Espírito Santo para testemunharem da vida que venceu a morte. A igreja ainda é fortemente combatida e ainda persevera. Hoje, podemos olhar para esse corpo frágil da igreja e encontrarmos muitos motivos de acusação. Mas gostaria de te encorajar a olhar o poder que se manifesta na fraqueza.
para a forma com que Cristo reina como Senhor através da igreja, escolhendo aqueles que nada são para envergonhar os que são. Reflita sobre a Igreja de Cristo manifestada em sua igreja local e interceda por ela. Lembre da Igreja de Cristo espalhada pelo mundo e ore pelos nossos irmãos que enfrentam perseguição. Junte-se ao povo santo de Deus e seja encorajado a continuar fiel em seu testemunho da vida que venceu a morte. Vamos orar? Fechem seus olhos. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos permite viver e ter vida através do Espírito Santo. Muito obrigado porque só conseguimos fazer isso através dos merecimentos do seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida da igreja, Pai. Muito obrigado pela nossa comunidade de fé. Muito obrigado pelas lutas que enfrentamos e acusações que enfrentamos pelo Teu nome, ó Pai. Porque se o Senhor padeceu perseguição, não seria diferente de nós, Teus servos, Pai. Porque o servo não é diferente do seu Senhor, nem o discípulo de seu mestre. Muito obrigado porque por seu nome nós padecemos perseguição. Nos perdoe quando a perseguição não é oriunda do nome de Cristo, do engrandecimento do Teu Evangelho, mas sim das nossas mazelas pecaminosas, Pai. Tem misericórdia de nós. Aqui também gostaria de lembrar dos nossos irmãos que sofrem perseguições, estão sendo perseguidos em outros países. Gostaria de orar pela igreja perseguida, Pai. Que o Senhor pudesse estar com esses irmãos, fortalecendo-os e os encorajando, Pai. Ajude a sua igreja aqui a levantar recursos para suprir cada necessidade dos teus servos, Pai. Que não possa faltar nada, Pai. E que o Senhor possa, assim como o faz, providenciar o pão diário de cada dia, o sustento e a provisão para cada irmão desse, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor provê tudo o que nós necessitamos. Nos encha do Teu Espírito, Pai. Essa é a oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém. A Igreja de Cristo é formada por pessoas, assim como eu e você, pessoas que creram e aceitaram Jesus como Salvador da vida delas. E essas pessoas formam a Igreja de Cristo, tão linda e tão bela que a gente conhece. E a Igreja de Cristo é muito grande, né? Tem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, irmãos espalhados pelo mundo inteiro, que a gente nem conhece. E assim como o corpo tem várias partes, né? O dedinho faz parte da mão, a mão do braço, o braço do corpo todo, do tronco. Todas as pessoas, todos os irmãos são importantes para o corpo de Cristo. E assim como o nosso corpo, a gente precisa ter força para correr, para caminhar, para se alimentar. E o corpo de Cristo também precisa de ter força para poder pregar as boas novas que Cristo nos salvou. E muitas vezes a gente se sente desanimado por conta do sofrimento, da perseguição. E nós temos que ajudar o nosso irmão. E nós podemos ajudar as pessoas que estão longe da gente orando. Então, se você ainda não ora pelos outros irmãos do nosso corpo de Cristo que estão espalhados pelo mundo, comece a orar por esses irmãos. Vamos orar uns pelos outros para que o Senhor nos fortaleça cada dia mais, para que a gente não desanime de pregar o Evangelho e de ser fiel à palavra de Deus.